Quando o clima está muito alegre, a desgraça vai acontecer. Escuta aqui o conselho do Haru que você vai ter sucesso, pelo menos assistindo Kanata no Astra. Para todo caso, domo meu querido e minha querida Kohai, seja muito bem-vindo para mais um vídeo. E dessa vez, episódio de número 5 de Kanata no Astra. Foi um episódio que particularmente eu gostei bastante pelo fato que foi aquele episódio, digamos que de praia, aquele episódio de fanservice. Eu diria que para Kanata no Astra foi o episódio da Ilha Espacial, sendo que é um anime que é focado no espaço. Então gostei bastante do foco do episódio. Eu gostei também de ver mais da Yufa, tipo, digamos que a aparência dela, o visual mudado, digamos que ela sendo mais alegre, além da gente ver, digamos que os pais lá da tripulação, tipo, o que eles estão achando sobre tudo isso, o que eles estão fazendo, eles perderam a esperança, além da cena final que foi a melhor cena, que foi tipo do Urugar, digamos que com a arma apontada por Uka, tipo, ele realmente é o assassino ou ele tem um motivo para estar fazendo isso? Para todo caso, vamos conversar sobre esse episódio e aguardada, porque semana que vem vai ser um dos melhores episódios e isso eu posso te garantir. Mas para todo caso, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, dê like, comenta aí o que você achou de Kanata no Astra, esse episódio. Eu quero saber sua opinião sobre tudo que você tá achando. Você me diga principalmente o que você achou desse final, o que você gostou desse episódio, qual foi sua cena favorita desse episódio, então me diga isso nos comentários. Mas para todo caso, vamos falar de Kanata no Astra, episódio de número 5, mais conhecido como a Ilha Espacial, o episódio de fanservice. Vamos começar falando então, digamos que da cena da mãe da Ares, por conta que ela foi a mais legal de todas, tipo, dá pra ver a relação que ela tem bem estreita com a filha, de preocupação, de esperança, que ela crê que está viva, digamos que ela pode ter as ideias mais loucas, mas ela abre, ela fala diante de todos, como eles estão no espaço, ela falou na cara de todos isso, que eles podem ter pego uma nave e eles conseguiram sobreviver, é por isso que eles não estão sendo encontrados no planeta, e acontece que a gente viu que todos não acreditam, falam que é uma ideia muito hipotética, muito boba, que tipo, não tem como você acreditar nisso, por conta que seria semelhante a ter dois barcos e eles pegaram um barco e foram ao oceano, que foi o que o pai do Kanata falou relacionado ao planeta que era para eles terem ficado. E o que acontece é que vemos que, tipo, todos ali, eles têm uma opinião bem fria, tipo, como se eles quisessem realmente falar que, tipo, eles morreram, eles estão desaparecidos, não tem esperança, eles não vão voltar. A gente já visitou todas as áreas do planeta, a gente não encontrou nenhum sinal de que eles poderiam estar lá. Sumiu eles, as bagagens, e o que acontece é que a mãe da Ares aponta isso. Então, sumiu eles e as bagagens. É por isso que eles podem estar no espaço. Então foi bem legal, porque mostra que ela é a única meio que assim, tá meio que se importando, tipo, que ela não quer desistir. Porque a gente viu que a maioria deles quer, tipo, quer assumir isso, não quer que toque mais nesse assunto, quer declarar como feito que eles estão desaparecidos, ou melhor dizendo, que estão como mortos. E o que acontece é que vemos que grande parte deles não tem uma relação bem estreita com os filhos, como a mãe da Ares tem com a Ares, se você notar isso. Por conta do quê? A gente viu que o Kanata, ele não tem uma relação estreita com o pai dele, tanto que ele discordou do sonho lá do pai dele, que queria colocar ele como decatriata famoso, ele quer ser um explorador. Já começa aí, eles não tiveram uma relação muito boa. A mãe da Kiteri, digamos que ela mal teve tempo pra filha, ela nunca cuidou da filha desde pequena. Então, se você for notar, seria um meio mais fácil assumir que o filho foi desaparecido e não tocar mais nesse assunto, porque a gente viu que eles não têm uma relação tão estreita. Não estou falando que eles não sentem uma dor, eles podem sentir, mas não como a mãe da Ares, que tem uma relação mais carinhosa com a filha. E isso foi mostrado nesse episódio e é uma realidade legal, porque mostra que, tipo, há pais que não tem uma relação bem estreita, e há pais que tem, e é por isso que a mãe da Ares não quer desistir, diferente dos outros. Isso foi algo que o episódio mostrou e que eu tinha que destacar. Isso foi até mais desenvolvido no mangá, eu diria, ou talvez vai ser desenvolvido ainda, mas eu não sei se o anime vai adaptar essa parte, por isso eu já estou levantando um ponto, porque tem muita relação e foi muito mostrado de uma forma eficiente no episódio. A gente viu que a mãe da Ares não quer desistir, porque ela tem um carinho ainda pela filha, e eu não estou falando que os outros não têm, porque você pode estar pensando, caraca, Haru, que frio que você está sendo, você está falando que, por exemplo, a mãe da Kiteri não se importa com ela? Então, é quase tipo isso, por conta que ela mal teve tempo pra filha, ela mal cuidou da filha, se você for notar, como foi mostrado já no flashback da Kiteri, mas não quer dizer que ela não ame, mas não quer dizer que também ela tem um carinho como a mãe da Ares tem pela Ares. É isso que eu quero dizer, que há pais que estão se importando mais do que alguns, digamos que nesse assunto do desaparecimento deles. Mas me diga aí o que você acha sobre tudo isso. Você acredita que eles desistiram fácil ou você acha que eles ainda estão com uma esperança? Mas para todo caso, a gente viu que o único pai, digamos, de todos ali que não foi nessa reunião aí, digamos que da escola, fazendo, foi o pai do Ruka. Por conta do que? O pai do Ruka é um senador. E o que está acontecendo é que está tendo uma coleta de DNA, digamos que foi aprovada uma lei que todos os cidadãos, eles têm
têm que, digamos, fazer uma coleta, uma amostra de DNA e fornecer para o governo, que o governo vai ter dados sobre todos. E acontece que isso é uma amostra meio que aberta, todos vão poder ter dados sobre isso. E acontece que o pai do Luca, como senador, ele foi muito contra essa lei. Só que acontece que a lei foi aprovada e ele, como cidadão, tem que obedecer. Então, digamos que ele foi fazer a amostra do DNA dele, foi coletar. E o que acontece é que vemos, tipo, é mostrado que, tipo, ele como senador, ele já desistiu disso. Ele falou que ele utilizou todos os recursos e agora o governo não quer mais ajudar, digamos que nesse caso das crianças desaparecidas. E mostra que é um acontecimento sem precedentes, ou seja, isso é a primeira vez que está acontecendo, digamos, deles terem desaparecido. Então todas as outras turmas foram para aquele planeta, para um acampamento mesmo. Só essa que desapareceu no espaço. Isso foi legal porque eu achava que as outras turmas poderiam ter sido desaparecidas que nem eles, mas não. Foi sem precedentes, é a primeira vez que acontece. E vemos que após fazer a coleta do DNA, digamos que o pai do Luca tá cercado de jornalistas, afinal ele é um político, uma pessoa que, digamos, é famosa em modos. Mas acontece que vários jornalistas estão fazendo várias perguntas, o que você está sentindo pelo desaparecimento do seu filho? E ele usa a mesma frase que todos usaram, eu estou me sentindo dilacerado por dentro, tipo, estou com uma dor enorme, tipo, que dor enorme pra você ter feito, digamos que o governo parar de ajudar na pesquisa, é que você está com uma dor enorme mesmo, né? Mas, pra todo caso, não é isso que eu quero que você fique prestando atenção, eu quero que você preste atenção na outra fase que foi falado, o que você tem a dizer sobre as doações ilícitas, ou seja, o pai do Luca, como quase todo político, digamos que tem seus esquemas de dinheiro, que se escondem, que eles roubam, ou seja, o pai do Luca está em vários esquemas envolvidos, e isso no momento é o que dá pra ressaltar que o episódio mostrou, mas não dá pra falar mais, senão vira spoiler, mas eu quero que você preste bastante atenção nisso, porque isso vai ser importante pra semana que vem. Mas, pra todo caso, tendo falado, digamos que do pai do Luca aí, vamos falar agora provavelmente dos personagens principais, vamos falar aí da tripulação do Kanata. Então acontece que vemos que antes de sair daquele planeta no episódio passado, eles coletaram os alimentos que eles podiam pegar, por conta do que? E o Charce, ele teve a ideia de que se ele coletasse o alimento ou algo que estava, digamos, perto da Portal Tree, que é aquela árvore cogumelo, provavelmente não seria venenoso. E ele acertou nesse ponto, por conta do que? Como é um cogumelo gigante e é chamado de árvore, não há alimentos venenosos. Então pegando dali é uma comida que eles podem comer, que eles não vão morrer nem ter nenhum vírus. Então eles coletam esses alimentos e assim eles dão adeus àquele planeta numa cena muito engraçada, que eles agradecem aqueles pássaros lá, os groupies. Foi muito engraçado, a gente viu a Ares, o Kanata, o Ruka chorando. Então, tipo, foi uma relação que eles nunca vão esquecer. Então foi muito engraçado essa cena. Mas para todo caso, vamos falar agora da aterrissagem deles no outro planeta. Mas nesse momento a gente viu que enquanto eles estão indo para o planeta, a gente viu a cena da mudança da Yufa, que foi muito bacana porque eu gostei de ver a aparência dela ter mudado. Ela pediu para o Luca cortar o cabelo dela, a franja. Então ela particularmente ficou muito bonita porque digamos que agora ela está se sentindo parte de uma tripulação. Ela está tendo, digamos que uma amizade com seus companheiros. Então foi bem bacana ver essa mudança que resultou, digamos, na revelação, digamos que ela é filha de uma cantora famosa. E o que acontece é que, tipo, o Zack falou, caraca, bem que a voz dela é semelhante à da mãe, por conta que eu estava notando, mas eu não acreditava que elas seriam mãe e filha, por conta que no mangá, exatamente, mostra bem essa parte, tipo, o Zack demonstra que ele é fãzaço, tipo, da mãe da Yufa, só que no anime eles deixaram essa parte mais pra Kiteri, que, tipo, a Kiteri que ficou mais surpreendida, a Kiteri que foi olhar bem no rosto e falou, até que elas são parecidas mesmo, até que ela é bem fofa, então foi bem bacana, porque a gente viu que a Yufa meio que ainda tem, digamos que um complexo de vergonha, de inferioridade, e a gente viu que o Kanata fala que não há problema em ela demonstrar qual é o sonho dela, e ela mostrar, digamos que a aparência dela. Então esse apoio do Kanata foi muito importante, fez ela se sentir parte da tripulação, e eu gostei bastante porque assim resultou na mudança de aparência. Então ela ficou muito mais bonita, eu diria, nesse episódio ou ao longo. Então vamos falar agora do momento que você deve estar mais esperando, que foi o momento que finalmente foi aquele fanservice puro, aquele episódio de praia, ilha, digamos, do espaço. Acontece que vemos que todos descem, digamos, em um planeta, ou melhor dizendo, eles chamam de ilha, eu não lembro bem o termo ao certo que eles chamaram, mas eles descansam lá e eles ficam até surpreendidos, porque parece um resort, que tipo, eles podem ficar lá a vida inteira, e a Kiteri começa a ficar paranoica, porque tipo, ela é a primeira que quer voltar pra casa logo, e ela tá descansando lá, então foi bem bacana isso. E acontece que vemos que o fanservice começa da Ares e da Yufa. A Yufa até, digamos que não foi tanto, que se eles quisessem mesmo, eles poderiam fazer um baita de um fanservice, mas eles deixaram isso mais pra Kiteri e
pra Aries, na minha opinião. Mas pra todo caso, me diz aí, qual foi a sua garota, a sua wife favorita que você viu de biquíni? Me diz isso nos comentários. Eu ainda sou Aries, acho que ela é a mais fofa, a mais divertida da obra. Pra todo caso, eu gostei de ver por conta que, tipo, a Kiteri fala que a Aries está usando algo bem provocativo, que pode causar um calor nos garotos. E da Aries só responde, mas você também tá usando. E ela responde, mas isso é sexy. Então, tipo, a Aries fala, a Yufa então também é sexy, porque foi muito engraçado essa cena. Mas o que acontece é que, tipo, a Kiteri, tipo, passa-se umas horas, depois ela já fala, você vai falar com o Kanata quando? Eu estou percebendo essa relação de vocês dois aí. Quando que você vai demonstrar seus sentimentos aí para o capitão? E o que acontece é que vemos que, tipo, foi uma cena bem daqueles animes que eu poderia dizer que foi cena shoujo, porque a gente viu que elas começam a falar sobre quem elas gostam. A única que não falou foi a Yufa. E eu quero que você pense, quem será que a Yufa gosta? Eu ainda chuto que ela deve gostar lá do Ruger, mas eu posso estar muito errado. Tipo, ela pode não gostar de ninguém. Mas pra todo caso, eu já falei da Kiteri no vídeo passado e foi mostrado óbvio, ela está apaixonada pelo Zack, ela usa a desculpa que, tipo, são amigos de infância, e a gente viu que acabou, tipo, que foi a Aries que foi, digamos, jogada aí na cruz e foi falado. Então você gosta do Kanata, você vai agora falar com ele e vai mostrar seus sentimentos. E o que acontece é que a Kiteri convenceu ao ponto que a Aries foi realmente. E daí foi uma cena que, tipo, a gente fala, você pode ser o cara, você pode ser aquele protagonista que a gente respeita, que salva vidas, mas quando se trata de relação amorosa, você é igual aos outros protagonistas e é um baca. Porque, sério, o Kanata, tipo, eu nunca vi alguém tão baca quanto ele, sério, pra perceber uma pergunta tão direta que a Aries fez. A forma que a Aries fez a pergunta foi, tipo, direta, meio que se você for perceber, porque ela falou, você tem uma namorada, você tem alguém, você gosta de alguém, você tem alguma relação com garotas? E daí o Kanata, tipo, eu não sei do que ele entendeu, que ele falou, ah, eu amo todos, tipo, eu gosto de todos, todos são meus parceiros. Eu, tipo, só pensei, caraca, Kanata, por isso que você mereceu apanhar, porque, sério, a forma que ela fez foi muito direta, tanto que ela fala, você não entendeu, e, tipo, ela saiu com raiva, e o Kanata falou, o que aconteceu com ela? E a Kiteri tava ouvindo tudo isso, tanto que a Kiteri chega e, tipo, fala, agora você vai apanhar, meu querido, porque ela fez uma pergunta tão direta e que foi difícil para ela, você merece um castigo. E a gente viu que ela enfiou a escova no nariz dele, deve ter doído isso. Mas pra todo caso, não tem como, tipo, defender o Kanata dessa vez, porque ele foi muito baca. A Aries, tipo, deu dó dela, ela foi tão fofinha, perguntou se ele gostava de alguém, se ele namorava alguém, e ele, tipo, não entendeu isso. Foi muito engraçado isso. Típico de protagonista shonen. Mas, pra todo caso, daí a gente viu que a Aries foi dormir e ela ficou bem brava e só falou que por motivos pessoais o dia acabou. Então foi muito divertido essa parte. Então vamos falar agora de Ruka e Ruger, por conta que foi muito interessante, digamos que a cena relacionada a eles, porque eles vão ser o palco principal, digamos que para o próximo episódio. Mas para todo caso dá pra falar ainda do que teve nesse. Gostei bastante de ver, digamos que o Ruger, digamos, tá tendo uma relação mais estreita, uma amizade, digamos, com a Ruka, pelo fato de que ele é o mais quieto de todos, que nunca quer ter relações com todos da tripulação. Então, digamos que após a Haruka fazer o arco e a flecha e conceder isso para o Ruger, porque ele é o único que pode caçar e é o único habilidoso nisso, ele consegue caçar várias aves, pois não há animais terrestres nesse planeta. Então vemos que ele que concedeu a carne para todos. E o que acontece é que vemos que eles ficam bem agradecidos. Tipo, o Charles começa a puxar assunto, só que, tipo, ele nunca quer conversar com o Charles. Tanto que o Charles fala, ele conversa com a Haruka e me ignora. E digamos que daí o Kanata até responde, ah, é que a Haruka é mais fácil de conversar com todos. E acontece que você é meio chato também. Então foi muito engraçado. Mas foi legal por conta que a gente viu que pode acontecer uma amizade entre esses dois. E o que acontece é que vemos que a Haruka fala, eu consegui varas de pesca, você quer me ajudar a pescar? Então vemos que ele vai rapidamente e ajuda ela. E isso foi legal, por conta que a gente viu que, digamos que o Ruka ao mesmo tempo está conseguindo meio que convencer ele a se abrir mais. E o que acontece é que vemos que eles estão pescando lá. E o que acontece é que a Haruka não perde tempo, ela começa a fazer vários tipos de perguntas, tipo se ele tem uma celebridade favorita, digamos se ele tem amigos, o que ele gosta de fazer. E vemos que o Ruger, tipo, já fala, você tá me irritando, quer ficar quieto? Eu não tenho amigos por conta desse tipo de pessoa como você. E daí ele fala, eu não vou mudar meu tipo de pessoa, você vai ter que se acostumar comigo como eu me acostumo com você. E foi bem legal por conta que ele acaba falando, entra conversa, entra assunto e ele fala o sobrenome dele. E o que acontece é que após ter falado o sobrenome Esposito, que é o mesmo do senador, afinal ele é filho do senador, acontece que vemos que o Ruger tem uma rápida mudança, digamos como se ele tivesse algum ressentimento, algo com o pai do Ruka, tanto que ele já faz essa pergunta, o seu pai faz o quê? E ele fala, é político.
E digamos que nesse momento a personalidade do Uruga mudou muito, tanto que resultou na cena que todos estão comendo fora da nave e todos estão felizes, tipo, nem imaginam que o assassino chega e o Uruga chega com a arma e fala: não se movam, fiquem quietos, que acaba assim, foi um final de hype. Pra todo caso, gostei. Mas então, meu querido e minha querida Kohai, foi um ótimo episódio de número 5 de Kanata no Astra. Gostei bastante da cena final, por conta que a gente viu que por mais que ele esteja utilizando uma arma, não quer dizer que ele é o assassino, pelo fato de que ele achou a arma, digamos que no armazém da nave. Ele não levou uma arma para esse acampamento, para essa nave, e a gente ainda não sabe realmente se ele é o assassino. A gente só vai saber disso no próximo episódio. Então a gente supõe que o Uruga é, mas o fato ainda não dá pra saber, porque a reação que ele teve, digamos, com a revelação do pai do Uruka foi algo muito grande. Não quer dizer que ele está com o objetivo de matar todos, quer dizer que ele tem um ressentimento com a família do Uruka. Então isso é algo que eu quero que você preste bastante atenção disso. Mas pra todo caso foi um episódio incrível. Em termos da adaptação, gostei bastante, porque eles modificaram algumas coisas que eles poderiam ter colocado e deixaram para a semana que vem, que daí a gente conversa mais sobre isso. Mas é a razão do ressentimento do Uruga, uma pessoa que foi muito importante para ele e que ele falou, ele se abriu com o Uruka durante a pesca. E acontece que eles preferiram não colocar isso nesse episódio, sem problemas, porque eles vão mostrar isso na adaptação do próximo episódio, então promete ser bem emocional. Para todo caso, gostei, foi um ótimo episódio, muito engraçado, muito divertido. Eu gostei de ver a cena lá da Kiteri falando, digamos que ela ficou meio palpitando pelos músculos do Kanata. Isso foi legal porque tem um capítulo extra, digamos, de Kanata no Astra, que mostra, tipo, quando ela viu os músculos do Kanata, que foi quando ele estava passando mal e ele pediu um check-up pra ela, digamos, pra ela ver se ele estava bem, se ele estava com alguma doença, algum vírus. E acontece que, tipo, ela achava que ele só estava fazendo isso para meio que atrair ela pelos músculos. E acontece que ele estava realmente mal. Então foi muito isso, meu querido, minha querida, que eu tinha para falar sobre esse episódio. Foi vários momentos de tensão, momentos de informação, como cenas engraçadas. A gente viu que a cena lá de todos impressionados com o visual novo da Yufa foi engraçado. Foi bem divertido ver que ela mudou a aparência e fez com que todos ficassem meio que caidinhos pra ela. Além da cena, digamos, da despedida lá deles com o grupo, e tipo, foi muito engraçado ver o Kanata chorando, falando que nunca vai esquecer eles, junto da Arias, lá do Uruka, e tipo, os outros falavam: caraca, vocês se apegaram tanto, a gente mal ficou aqui. Foi muito divertido. Mas se sua pergunta é: Haru, o que podemos esperar para o próximo episódio de Kanata no Astra? Então, provavelmente no próximo episódio a gente vai ver a conclusão do que aconteceu, digamos, nesse final desse episódio. A gente vai ver o porquê do Uruga estar com a arma apontada somente para a Uruka. A gente vai ver, digamos, a posição do Kanata e dos outros. Então vai ser um episódio mais emocional e explicação, e a gente vai ver um pouco sobre a origem, digamos, do Uruga e talvez da Uruka também. Então promete ser um episódio muito bom. Mas assistindo o próximo episódio, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Kanata no Astra. Mata, né?